A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Cíntia e hoje estamos juntos para estudarmos mais uma lição bíblica. E o tema da nossa lição de hoje é Felizes os que são humildes de coração. E eu vou ler com vocês no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 5, na nova tradução na linguagem de hoje, que fala bem assim: Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. E na outra Bíblia, na versão Almeida Revista e Corrigida, fala Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. E o nosso versículo para nós guardarmos na mente, no nosso coração, se encontra no livro de Salmos 37, verso 11, que diz assim: Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Os humildes de coração, eles são muito abençoados por Deus e eles terão a vida eterna nos céus como recompensa. É isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre a matemática de Deus. Na nossa matemática que nós conhecemos, quando nós dividimos, o resultado ele é pequeno. Por exemplo, quando nós dividimos 10 e nós dividimos ele por 5, o resultado é 2. É um resultado menor, tá vendo que diminuiu? Porém, na matemática de Deus, nós vamos ver hoje que quando nós dividimos, o resultado multiplica, aumenta. O resultado é grandioso. Sim, nós vamos ver isso na aula de hoje. Assim, quando nós dividimos, compartilhamos a alegria, ela não diminui não, ela aumenta. Tudo que nós dividimos de bom, isso aumenta. Então vamos dividir o amor, vamos dividir a alegria e vamos dividir também aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos compartilhar com os nossos irmãos, aquilo que aquela pessoa possa estar precisando, algum coleguinha, alguém que você conhece, às vezes está precisando de algo que às vezes você tenha mais, né? Às vezes você tem aí muitas roupas, ou muitos brinquedos, ou muitos materiais escolares, e às vezes tem um coleguinha que não tem nada, né? Então, nós podemos também compartilhar o que nós temos. E a alegria do Senhor, ela aumenta mais. A nossa história de hoje, ela está registrada no livro de João, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 13, que diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Quando Jesus esteve aqui na terra, por onde ele passava, multidões o seguiam, multidões estavam atrás de Jesus, querendo ouvir Jesus, querendo serem tocados pelo Senhor, serem abençoados. Eles traziam pessoas enfermas, pessoas que tinham algum problema, e Jesus curava todos, Jesus abençoava a todos. E Jesus, ele também ensinava a respeito do reino dos céus, e ele ensinava com autoridade. Inclusive ele, o próprio Jesus, ensinou a sermos mansos e humildes de coração. Quando nós somos bondosos, nós estamos sendo humildes de coração. Quando nós não nos achamos melhores do que os outros, também nós estamos sendo humildes de coração, como Jesus nos ensinou. E agora eu vou colocar aqui para representar a multidão, alguns personagens, tá bom?
Aquelas pessoas acompanhavam Jesus e eram centenas de pessoas, eram muitas pessoas que queriam ouvir os ensinamentos de Jesus. E nós vamos continuar lendo aqui no nosso versículo, versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para estes homens? Então Jesus pergunta para Filipe, um dos seus discípulos, onde que nós vamos comprar comida para alimentar essa multidão? E Filipe, ele começou a querer calcular, quanto que ele precisaria gastar para comprar de pão para cada um, para alimentar toda aquela multidão. E ele falou assim: eu acho que 200 moedas de prata seriam necessárias para a gente conseguir comprar pão para todas essas pessoas. E 200 moedas de prata naquela época correspondia mais ou menos a uns 7 meses a pessoa trabalhando direto. Então era muito dinheiro. E Jesus, ele perguntou para Filipe, mas Jesus já sabia o que ele deveria fazer. Ele só queria saber o que eles iriam fazer diante daquela situação. E André, ele trouxe um menino para Jesus, que estava no meio da multidão. E é esse menino que era um menino humilde de coração. Ele tinha trago para o lanche dele 5 pães e 2 peixinhos. Para um menino se alimentar, estava uma quantidade boa, né? Agora, para uma multidão de quase 5.000 pessoas, Isso contando homens, fora mulheres e crianças. Era muita gente para apenas 5 pães e 2 peixes. E André trouxe esse menino para Jesus, mas eles pensaram: o que é isso, para tanta gente? Mas aquele menino, ele já conhecia Jesus e ele já tinha aprendido com Jesus que ele deveria compartilhar. Ele não deveria comer aquele lanche todo sozinho e deixar outras pessoas passando fome. Então, nas mãos de Jesus, nós vimos que quando nós dividimos, multiplica, não é? E foi isso que aconteceu. Jesus pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes e ele agradeceu a Deus. Ele agradeceu ao Senhor: Senhor, muito obrigada por este alimento que o Senhor nos deu. E é isso que o Senhor quer que nós façamos quando nós estivermos qualquer coisa, para nos alimentarmos, seja na hora do almoço, da janta, do café da manhã, que nós possamos agradecer, porque é Deus que nos dá o alimento todos os dias. E mesmo que não seja talvez aquilo que você gostaria de comer, aquilo que você gostaria de ter na sua mesa, mas Deus te deu. Não é para reclamar, é para você agradecer. E assim, Jesus passou ali para os discípulos e mandou que eles fossem servindo a multidão. E os discípulos obedeceram e eles foram distribuindo pão e peixe para todas as pessoas. E aconteceu, gente, um milagre. Aconteceu o milagre da multiplicação, porque tinham tantos pães e tantos peixes que eles puderam comer o tanto que eles quiseram e ainda sobrou pães e peixes. E depois Jesus mandou recolher e ainda do que sobrou foram 12 cestos cheios de pães e peixes. Porque quando nós dividimos, o nosso Senhor Jesus, Ele multiplica. Então vamos agradecer a Deus e vamos sempre compartilhar e sermos humildes de coração. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ensina a sermos humildes de coração, a sermos bondosos. Nós pedimos ao Senhor que cada dia nós possamos compartilhar mais
do que nós temos com aqueles que precisam e compartilhar principalmente do teu amor. Continue conosco, Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amores, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até a próxima! Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino